Deixa eu só abrir aqui a minha tela para vocês verem aqui, quem quiser ver. O professor Álvaro também está aí assistindo. Boa noite, professor Álvaro. Boa noite, professor Silvio. Boa noite, Slaughter. Boa noite a todos os nossos acadêmicos também. Obrigado. Bom, gente, vocês que estão aí nos ouvindo, alguns aqui, grande maioria são policiais, outros alunos, algumas pessoas também fora da instituição também. Nós vamos falar um pouco hoje de um tema, vai ser na modalidade de um bate-papo aí. Eu vou interrogar o Dr. Slaughter sobre alguns pontos que ele já acompanha de perto, né, nas mudanças da reforma da Previdenciária. Vocês sabem que no dia 13 de novembro de 2019, nós tivemos aí, né, a maior mudança no nosso sistema previdenciário. A última grande mudança foi em 1998. Muitos de vocês aí, talvez alguns aí, nem tinham nascido, né? E ela teve grandes mudanças no sistema previdenciário e temos o reflexo dela até os dias de hoje. Essa reforma da Previdência que aconteceu, que alterou o regime geral, que alterou o regime próprio, ela teve na sua história um maior número de regras de transição, ou seja, regras que vão auxiliar a implementar o direito de transição de algumas pessoas que estão próximos a aposentar, né? E ela também vai ter algumas dificuldades a mais, né, para aposentar com relação ao tempo, com relação ao a atividade que a pessoa exerce propriamente dita, e isso é nos trabalhadores em geral, em todos os setores da economia. E na reforma, né, por ela ser uma reforma constitucional, ela não, né, adentrou nas reformas militares, né? Nós tivemos leis infraconstitucionais, agora recente, né, que disciplinou especificamente as forças auxiliares, né, o corpo de bombeiro, a polícia militar, a polícia prisional, e buscando dar o que que a doutrina já está chamando aí, né, de buscar uma simetria entre as forças, né? Ou seja, buscar uma simetria com, por exemplo, as forças de segurança nacional, como o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, as chamadas Forças Armadas. Então, tem muito tópico aqui que será bem interessante, né? Vocês vão ter aqui a oportunidade de talvez ver na primeira mão, né, algumas situações aí de inovação, alguns problemas que com certeza serão judicializados, né? E nós vamos fazer esse bate-papo aqui, né, na forma de entrevista, para ir aí interrogando o doutor Slaughter sobre os pontos mais polêmicos dessa reforma. Vocês também, ao final, permaneçam aí, porque a gente vai cadastrar aqui, já tem todos o cadastro, porque vocês vão receber um e-book, que será aí um documento sistemático, né, sistematizado, enxuto, onde vocês terão aí gratuitamente para os participantes as informações em tópicos, né, da reforma da Previdência, que será aí um ponto bem interessante para vocês também. Então, a maioria aqui já me conhece, mas como pode ter aqui, tem algumas outras pessoas aqui. Meu nome é Silvio de Sá, eu sou professor do curso de Direito aqui da Faculdade de Santo Agostinho. Leciono para uma disciplina no 10º período, né, que é Seguridade Social, e esse tema é um tema regular da disciplina, é um tema regular da matéria. Nós resolvemos aí abrir aí para mais pessoas para que possa aí acompanhar. Lembrando que Previdência dos Militares não diz respeito apenas
aos militares, né? Ela diz respeito a todos nós, de um modo geral, que somos contribuintes, mas também diz respeito aos familiares, né, é, dos militares, que também vão ter direito a vários benefícios aí, a pensão, vão ter direito aí a outros benefícios de auxílio dentro desse sistema previdenciário. Então, esse aí é o que nós vamos iniciar agora a nossa atividade, mas eu queria aí que o professor Slaughter também fizesse a sua apresentação e é um prazer aqui estar com vocês. Boa noite a todos, boa noite, Silvio, boa noite, professor Álvaro. Para quem não me conhece, meu nome é Slaughter Marques, sou advogado previdenciarista, né? Atuo aí no direito previdenciário, propriamente dito, regime geral, e também no direito previdenciário militar. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao professor Silvio, né, por ter disponibilizado aí um espaço na sua aula para a gente estar debatendo sobre esse tema. E, igualmente, também a Faculdade Santo Agostinho, né, que incluiu esse nosso debate aí no projeto FAS Online, que permitiu, né, que a gente extrapolasse aí os limites da sala de aula hoje virtual, né, mas permitiu a gente extrapolar para levar essa informação a um número maior de pessoas aí, possivelmente diretamente interessados no assunto que a gente vai debater aqui hoje. Muito bem. Silvio, você acha que já dá para começar? Sim, eu acho que já pode. Álvaro, você podia apresentar aí também? Bom, pessoal, boa noite. Boa noite, Silvio. Boa noite, Slaughter. Boa noite a todos os nossos alunos que estão participando. Juliana também do NAPED presente aqui. Slaughter, te agradecer, viu, por estar aqui conosco, por aceitar o convite do professor Silvio, a quem já de antemão também faço os meus agradecimentos. É muito bom a gente poder contar com um quadro de professores desse nível, como o do professor Silvio, e que também se interessa, como sempre, em trazer informação para os nossos alunos e buscar também trazer a oportunidade de ouvir um pouco aqueles que não estão necessariamente dentro da nossa faculdade, que não estão lecionando no nosso curso aqui em Sete Lagoas. Então, é sempre interessante a possibilidade, né, de discutir, de ouvir e conversar sobre direito. Então, só te agradecer, Slaughter, imensamente. Uma pena que não é presencial, que a gente não está te recebendo lá no nosso prédio, mas certamente oportunidades não vão faltar. Então, obrigado, professor Silvio, pela iniciativa, o doutor Slaughter por aceitar também estar aqui conosco, e a todos que estão assistindo, um grande evento e uma boa palestra para todos. Obrigado, eu que agradeço, pessoal. Beleza. Então vamos lá. Muito bem, pessoal. Como o professor Silvio já deu aí uma introdução, né? Todos vocês sabem, todos nós sabemos, né? Os alunos dele aí do 10º período. No final aí de 2019, nós tivemos aprovada aí a tão falada reforma da Previdência, né? Do regime geral, que modificou aí as regras previdenciárias do nosso país de forma, assim, substancial. Junto com ela, né, pode dizer que quase junto, porque foi praticamente aí um mês após, um mês e 3 dias após, nós tivemos instituída também a reforma da Previdência dos militares, né, talvez fruto aí de um clamor social reformista, né, que a gente passou aí no país pelo ano de 2019, mas nós tivemos aí instituída a reforma da Previdência dos militares através da Lei 13.954 de 2019, que foi publicada lá no dia 16 de dezembro de 2019. Esse projeto, né, assim como que foi o PL 1645, ele foi enviado para a Câmara dos Deputados no dia 20 de março, e assim como a reforma da Previdência através da emenda 103, ele também teve uma tramitação recorde aí, né, até a sua promulgação. Um projeto de lei que pretendeu aí reestruturar toda a carreira militar, instituir para os militares um sistema de proteção social, teve, né, uma tramitação recorde, e já aí, em menos de 8, 9 meses, já foi publicado, convertido em lei, né, na verdade, e publicado lá no dia 16 de dezembro de 2019. Slaughter, é bom igual você frisou aí mesmo, até mesmo para os alunos que estão nos assistindo aí,
E, de fato, na história do Brasil, nós nunca tivemos uma tramitação de um projeto, né, de um assunto tão importante, que é a Previdência, de forma tão rápida dentro das instituições. Então, isso é um fato que a gente fica curioso mesmo, mas ele tramitou numa celeridade sem precedentes. Foi boa a sua observação aí. Isso. E aí também, às vezes, o pessoal pode até estar pensando, eles estão vendo aí a matéria de direito da Seguridade Social, a questão da reforma, e por que a reforma dos militares não veio aí através de uma emenda à Constituição? Bom, a resposta é simples, porque na Constituição a gente não tem, os militares não têm na Constituição o seu tratamento previdenciário, assim como tem no regime geral e no regime próprio de previdência. As disposições previdenciárias dos militares, elas estão todas inseridas em legislações esparsas, em leis complementares, instruções normativas, etc. e tal. Por isso, né, que não foi necessário aí uma intervenção no texto constitucional, assim como foi necessário aí com o regime geral e o regime próprio. Muito bem, então. Para quem, então, né, vai ser atingido, na verdade, com a reforma da Previdência dos militares, né? Lembrando que ela foi promulgada pela União, né? Teve aí sua promulgação pela União. Mas quem vai ser atingido? Logicamente, as Forças Armadas, que hoje, né, nós temos aí o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, e também as chamadas Forças Auxiliares, que é a nossa Polícia Militar e o nosso Corpo de Bombeiros. Isso a nível nacional, né? Todos os estados do Brasil, eles serão influenciados aí diretamente pelas alterações promovidas aí na reforma da Previdência dos militares. Aqui também, Silvio, pode surgir até um novo questionamento. Por que uma lei promulgada pela União é capaz de intervir na competência, digamos, dos estados, né, que é quem detém a competência legislativa aí, para legislar sobre o seu efetivo militar? Bom, aqui a gente tem que remontar lá a emenda 103, porque além das alterações do regime geral e regime próprio, propriamente ditas, ela promoveu também algumas alterações pontuais lá no texto constitucional, e dentre elas, ela inseriu lá na competência privativa da União, no artigo 22, inciso, salvo engano, 21, inciso 21, ela promoveu, instituiu para a União, na verdade, a possibilidade de legislar sobre normas gerais de inatividade e pensão da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Daí porque, um mês depois, veio justamente a reforma, né, através da lei ordinária lá 13954, e interferiu diretamente aí no âmbito dos estados e também no Distrito Federal, né? Além disso, né, nós tivemos aí... Oi? É só um ponto aí que você está falando, eu acho interessante, porque nós sabemos aí que nós funcionamos num regime federado, né? De modo que os estados têm autonomia e as polícias militares, elas têm competência diretiva via estado. Eu queria só que você explicasse, né, um pouco aí, você passou bem aí, mas só para você voltasse nesse ponto um pouco, que eu vi aqui, que é um ponto central, na minha opinião, né, no estudo dessa reforma. É porque a lei federal ela teve tanta força em face dos estados, dos governadores, né, das assembleias, que deveriam ter ali um escopo de lei do regime de seguro social dos militares. Isso. Isso aí a gente, né, isso aí eu vejo isso até com uma posição legislativa estratégica. Por quê? Eles alteraram inicialmente lá o texto da Constituição e, na sequência, né, veio a lei aí 13954, justamente utilizando, valendo-se aí da nova competência que a emenda constitucional deu para a União, né? Como eu disse, a União agora ela pode legislar, e é bom, pessoal, já frisar isso aqui, a nova competência que foi inserida lá no artigo 22, inciso 21 da Constituição da União, é o seguinte: a União ela tem competência para legislar sobre normas gerais, né? De quê? Das pensões e da inatividade da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Então, mais à frente, a gente vai até debater isso aí, Silvio, com mais especificidade, trazer até para vocês um caso concreto aí, dessa questão aí do Pacto Federativo, né, que nós temos aí no nosso país.
porque isso interferiu diretamente e, inclusive, em razão disso, já temos aí no país, inclusive no STF, ações judiciais que já estão questionando essas alterações promovidas aí pela Lei 13.954 de 2019. Na sequência, pessoal, o Silvio também já mencionou isso aí no início, nós tivemos também, né, além dessa implicância que vai ter aí para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros Militar, nós tivemos também instituído agora de forma expressa, na lei, né, na reforma da Previdência dos Militares, o chamado princípio da simetria entre as forças. E o que é isso? Esse princípio, pessoal, ele já era há muito tempo defendido aí pelos previdenciaristas militares, né? E ele era utilizado, inclusive, como fundamento jurídico nas diversas pretensões que eram aforadas aí Brasil afora. E o que acontece? Esse princípio, basicamente, ele vai emanar para nós o seguinte: buscar uma equivalência entre o tratamento normativo que se tem nas Forças Armadas para as forças auxiliares, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Por quê? Porque a maioria dos estados, se não quase todos, eles aplicam para os militares, né? Eles destinam aos militares a legislação que é destinada aos servidores civis. E isso, na maioria dos casos, isso acaba por gerar certas desigualdades. Por quê? Porque o militar, apesar de ser servidor, ele não pode ser considerado um servidor civil, porque as atividades, funções e atribuições do militar são praticamente totalmente opostas à de um servidor civil. Por exemplo, o militar, ele trabalha em regime de dedicação exclusiva, né? Sempre que for preciso e sempre que a ordem pública assim demandar, o militar vai ter que estar disponível, queira ele ou não. Isso faz parte aí da natureza das atividades militares. Então, essa era uma crítica que se levantava e ainda se levanta, de que em muitos estados eles aplicam a legislação de servidores civis para os policiais militares e o Corpo de Bombeiros. Isso agora, a gente sai, então, de um campo eminentemente teórico, né, que o pessoal discutia bastante isso antes na base principiológica, e a gente entra agora numa discussão de cunho legal, porque o princípio, né, apesar de antes não estar expresso, agora está. Então, a gente tem aí, né, nas pretensões dos militares aí que buscam aí, diversas adequações, né, aos militares das Forças Armadas, nós temos aí um reforço a mais com esse princípio da simetria aí. E também é bom vocês já frisarem ele aí, porque a gente vai falar dele aqui praticamente toda a apresentação, porque ele, sem sombra de dúvidas, foi o ponto central da reforma. Para o pessoal também ter uma noção, doutor, o princípio, né, quando você fala que há uma consagração do princípio da simetria, isso é muito importante para as forças auxiliares, porque desloca-se uma preocupação orçamentária, né, e de gestão técnica, que ela não fique restritiva aos estados, de modo que as Forças Armadas elas possam contribuir para um sistema de complementariedade às forças auxiliares. Então, esse princípio ele é muito importante, porque ele pode significar para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para o Corpo de Bombeiros estaduais, uma possibilidade interessante de estruturação, tendo em vista que as forças nacionais são bem mais aparelhadas do ponto de vista técnico. Isso aí. Importante observação aí. Muito bem. Bom, além disso, né, além de quem serão os atingidos aí com a reforma, né, já estão sendo atingidos, que nós tivemos? Nós tivemos aí com a reforma algo também, né, que foi novo e foi de suma importância aí para a carreira do militar. Nós tivemos instituído aí pela reforma um sistema de proteção social dos militares, né? Antes da reforma, a gente tinha lá normas de assistência, normas de pensão, normas de saúde, mas agora, né, por disposição expressa, a União e também os estados deverão instituir um sistema de proteção social para os militares e para os seus dependentes, né? E aqui um ponto muito importante que merece ser mencionado é o seguinte,
que esse sistema de proteção social ele deve levar em consideração as peculiaridades que a carreira militar traz consigo, né? E isso aqui, né, novamente repito aqui, é muito importante para o âmbito dos estados, porque os estados eles estão expressamente proibidos de aplicarem as legislações de seus regimes próprios, eventualmente, né, para o sistema de proteção social dos militares. Ou seja, agora, querendo ou não, os estados deverão levar em consideração as peculiaridades da carreira militar. E isso é muito importante. Aqui nós deixamos aqui um questionamento, mais de base teórica, que é o seguinte: há um sistema contributivo no âmbito previdenciário militar, o pessoal desse período aí, seus alunos, estão estudando aí, né, o direito previdenciário, e eles já, com certeza, viram lá a questão do sistema contributivo, né, etc. e tal. Mas, muito bem, aqui, no direito previdenciário militar, até a data da reforma, vamos adotar ela aqui como um marco temporal, havia certa unanimidade em se afirmar que não havia aí um sistema contributivo, com o argumento central de que o militar, o primeiro argumento, o militar, ele não contribui para ir para a inatividade, né? E aqui, deixa eu só um minuto para a gente já fixar aqui algumas premissas, pessoal, peraí. Muito bem, aqui. O que nós temos aqui? Para o pessoal, eventualmente, os militares aí presentes, eles, né, não têm maiores dificuldades quanto a isso. Mas o pessoal aí que não tem aí o contato aí com as terminologias é o seguinte: no âmbito previdenciário militar, a gente não fala em aposentadoria. Por quê? Porque o militar ele não se aposenta. Ele vai para a reserva remunerada. Muito bem, então nós temos aí, podemos dividir em duas classes de militares. Os militares ativos, né, que estão aí no serviço, estão exercendo as funções militares, e os militares inativos, né, que ou estão na reserva remunerada, né, que não se confunde com a aposentadoria, mas para fins aí de vocês entenderem, vocês podem fazer uma linkagem aí. Por quê? Porque o próprio nome já diz, ele está na reserva. Então, se for necessário, ele pode ser convocado e voltar para o serviço ativo a qualquer momento, né? E outra espécie de militar inativo são os reformados, né? O militar pode ser reformado por invalidez, que vocês podem também fazer uma linkagem aí com a antiga aposentadoria por invalidez, atual aposentadoria por incapacidade permanente, ou também ele pode ser reformado por ter atingido a idade limite para ficar na reserva, né? Porque vai chegar um tempo que ele vai estar na reserva ali, ele vai atingir um patamar de idade aí que ele, né, já não vai ser mais aí, como se diz, não vai poder mais retornar para o serviço ativo. Muito bem. Então essa premissa aí é importante a gente fixar ela aí, até para fins de entendimento aí nas próximas explanações. Então, pessoal, não... Oi. Volta só para mim, por favor, o gráfico anterior. Aqui, pessoal, é interessante porque quando a gente estuda os três regimes, né, o regime próprio, que é de servidores do Estado, do município, da União, aqui o doutor Slaughter colocou aqui uma tela bem sugestiva, nós vamos disponibilizar para vocês depois, mas é só para dizendo como que aquela gama de benefícios que nós estudamos, programados e benefícios não programados, aqui há uma diferença, porque em razão da função. Se vocês lembrarem de um princípio básico que a gente estuda lá no quarto período, quando vocês estão no quarto período ainda de direito, vocês vão ver lá que nós temos três justiças que são consideradas especiais, né? Que é a justiça eleitoral, a justiça do trabalho e a justiça militar. Então, é justamente por isso que nós temos aqui uma engenharia, vamos dizer assim, de benefícios programados e não programados com nomenclaturas diferentes, tá? Então, esse ponto aqui, eu gostei muito aqui da colocação do Slaughter. Só isso, Slaughter. Beleza. Voltando aqui então, pessoal. Então, acontece o seguinte, nós tínhamos, na verdade, até a reforma, uma unanimidade em se afirmar aí que não tínhamos no direito previdenciário militar um sistema contributivo. Isso era unânime. Muito bem, quais argumentos eram utilizados para isso? O primeiro, é que, né, o gráfico aí foi necessário, é que o militar não contribui para ir para a inatividade, ou seja, ele não contribui para ir para a reserva remunerada, fazendo um paralelo aí, assim como a contribuição, né, na antiga
aposentadoria por tempo de contribuição, que é necessária a contribuição para fazer jus ao benefício, e tampouco contribui para, por exemplo, ser reformado em caso de invalidez, né? Não há esse fenômeno aqui no direito previdenciário militar. Então, para que o militar contribui? Ele contribui para o fundo de pensão, ou seja, basicamente ele contribui para deixar pensão para seus dependentes. Além disso, o outro argumento que era utilizado era o seguinte: a remuneração dos militares inativos, ela é encargo exclusivo do Tesouro Nacional, ou seja, não há qualquer participação no custeio da remuneração dos inativos. E aqui, pessoal, já estou fazendo, é importante que eu já estou fazendo aqui uma explanação para vocês, levando em consideração as normas das Forças Armadas, porque, eventualmente, em alguns estados, essas questões, como eu já mencionei para vocês, elas são diferentes. Justamente por quê? Porque os estados insistem em aplicar para os militares legislação dos servidores civis. Então, aqui a gente está levando em consideração para explicar, digamos, as normas gerais, né, que vêm das Forças Armadas, porque essas normas serão adaptadas aos regimes estaduais. Muito bem, então. Com a reforma, nós tivemos aí uma mudança nesse posicionamento. E está surgindo aí um novo posicionamento quanto ser ou não o sistema contributivo. Com a reforma, as pensionistas elas passaram a contribuir, né? Antes, as pensionistas das Forças Armadas elas não contribuíam para a pensão. Hoje, juntamente com os militares ativos e inativos, e além disso os recursos vindos aí do Tesouro Nacional, elas custeiam também a pensão militar. Então, já tem se levantado aí em Brasil afora aí, a afirmação, né, ou pelo menos estão levantando essa tese de que estamos aqui no direito previdenciário com um sistema contributivo sui generis, né, que guarda pouca ou nenhuma relação com o sistema contributivo lá do regime geral e do regime próprio. Bem? Bom, então vamos aqui entrar então nas regras específicas, né, digamos Pois, assim. Laura, Oi. antes de entrar nas regras específicas, é um ponto aí interessante, você tocou também, porque no regime geral, vamos supor, uma pessoa que é trabalhador de uma empresa, por exemplo, né? O nosso regime, por exemplo, eu sou funcionário da Faculdade Santo Agostinho, então eu estou submetido ao regime geral. O Isso. regime geral é completo e o regime geral é o maior que nós temos aqui no Brasil. Vamos supor que tem um professor da rede municipal, né, ou estadual, e ele vai ter lá o regime próprio deles, né, que nós chamamos de regime próprio. O interessante é que, como o nosso é geral, é o mais detalhado, na ausência de normas no regime daquele professor do estado ou do município, que tem regime próprio, eles vão buscar normas onde? No nosso regime geral, no regime geral do ICMS. E o interessante aí que abriu essa possibilidade das forças auxiliares, policiais militares, bombeiros, né, polícia que trabalha com sistema prisional, ou seja, eles vão poder buscar o que nós chamamos no direito de subsidiariedade, o princípio da subsidiariedade, em normas das Forças Armadas, né? Que vai ser aí uma possibilidade de complementação desse sistema que já, como você já bem disse aí, ele já nasce com algumas lacunas, mas eu acredito que essas lacunas, né, esse não é o momento agora, elas são até mesmo estratégicas para que possa, de fato, buscar a completude dela num sistema mais robusto, que é o sistema à parte das Forças Armadas. É isso. Correto. Ponderação aí, perfeito. Então, pessoal, vamos lá então, né, para as normas assim, mais concretas. Com relação, então, ao tempo de serviço. A reforma da Previdência dos Militares aí modificou o tempo de serviço, né, dos militares das Forças Armadas, com reflexo também para as forças auxiliares, inclusive aqui no nosso estado de Minas Gerais. Muito bem, então. Como que era aí antes da reforma? Para que o militar ele fosse transferido para a inatividade com proventos integrais, ele teria que contar aí com 30 anos de serviço militar, né? O que a reforma fez? Acresceu a esse tempo mais 5 anos. E hoje, o militar ele tem que cumprir um tempo de 35 anos de serviço e, inclusive, inseriu ainda um outro requisito, né? Que desses 35 anos, 30 anos
deve ser de exercício de atividade de natureza militar. Aqui um parênteses, a reforma não definiu o que seria essa atividade de natureza militar. Isso vai ficar a cargo, né, do poder regulamentador lá da administração militar, que vai definir lá suas atividades de natureza militar, quais são e quais não são. Um outro ponto também importante é que, caso o militar, né, ele não conte aí com os 35 anos de serviço, ele vai ter seus proventos calculados de forma proporcional ao tempo que ele possuir. Aqui em Minas Gerais, né, nós temos aí o tempo de serviço para o militar de 30 anos de serviço, né, para ser transferido para a reserva remunerada, no caso, com proventos integrais, além de outras sub-regras que temos lá, mas para fazer um link aqui com as Forças Armadas, o militar aqui de Minas também, ele precisa ter 30 anos de serviço, e as militares, mulheres, desde 2009, né, tem aí um tempo de 25 anos de serviço. Muito bem. Aqui temos uma questão importante aqui para Minas Gerais. Por exemplo, imaginemos o caso de um militar que ele se acidente em serviço e ele conta aí com 15 anos de serviço, né? No caso, ele fica aí inválido para o serviço militar. Logicamente, ele vai ter que ser reformado, né? Porque ele não tem mais condições de exercer suas funções militares. Nesse caso, esse militar aqui em Minas Gerais, né, ele hoje, né, de acordo com as regras vigentes lá no Estatuto Mineiro, ele não vai ter aí sua reforma, calculada de forma proporcional. Por quê? Porque o fato dele, por exemplo, ter se acidentado em serviço, outro fato também, dele ter adquirido uma doença chamada doença profissional, que são muito comuns, inclusive, doenças psiquiátricas aí entre os militares. Ou ainda, né, um outro requisito, ele esteja cometido de algumas doenças que o Estatuto dos Militares de Minas aqui define lá, por exemplo, ele esteja com câncer, cardiopatia grave, ele não vai ter sua remuneração, né, se estiverem presentes aí essas hipóteses, calculadas de forma proporcional. Esse militar, em que pese ter somente 15 anos de serviço, ele vai ter a remuneração, né, os proventos da inatividade, calculados aí de forma integral. Agora, caso ele não esteja, né, inserido aí nessas hipóteses, a remuneração dele aí vai ser calculada de forma proporcional ao tempo de serviço que ele possuir. Muito bem. Eu mencionei para vocês que as mulheres aqui em Minas, né, elas têm aí que cumprir um tempo de serviço de 25 anos de serviço para irem para a inatividade com proventos calculados de forma integral. Bom, como que fica então? Doutor Islau, é Sim. só para fazer um estudo comparado aí com os alunos, para eles verem aí que aqui acontece o benefício por invalidez, que é o benefício não programado, né, é aquele que você não espera o sinistro acontecer, você não sabe que dia que ele vai acontecer. Isso que acontece nos casos de aposentadoria por invalidez, né? Por isso que, para agora os trabalhadores do regime geral, né, da iniciativa privada, houve-se aí uma penalidade, ou seja, a reforma dos militares mantiveram aquilo que praticamente existia na reforma no sistema previdenciário antes de 2019, que era o direito de você aposentar na integralidade do seu salário de benefício, né? Tendo a sua contagem e aposentando na integralidade do seu salário de benefício. Correto isso? É correto. Por quê? Porque ninguém vai escolher ser inválido, né? Ninguém vai escolher virar ou saber o dia que ele vai se tornar inválido. Por isso que o nome se chama benefícios não programados. E a partir do momento quando isso acontece, seria irrazoável que ele tivesse os proventos reduzidos, porque é o momento em que ele mais vai precisar, muitas vezes, do auxílio, né, de médicos, de uma vida às vezes mais difícil. Então, isso que está na aposentadoria, no sistema dos militares, está correto. Infelizmente, é o que aconteceu de ruim no sistema do regime geral, onde lá, acontecendo a invalidez, você vai aposentar com um coeficiente de 60%, né? E tem que ter ainda um mínimo de contribuição específico. Então, é uma diferença interessante aí, só para a gente tomar nota aí. Muito obrigado. Um prejuízo aí, né, inestimável. E aqui também,
foi até importante você mencionar isso aí, fazendo um adendo aqui, na questão da invalidez, que é o seguinte: com relação às Forças Armadas, nós temos lá, né, os rapazes, os garotos aí de 18 anos, eles devem prestar aí o serviço militar obrigatório, né? Nesse caso, eles não são aí militares de carreira, mas são militares temporários. O que acontecia antes da reforma? Esse militar temporário, ele cumpre aí 1 ano de serviço militar obrigatório, e após esse 1 ano ele tem a possibilidade de fazer o seguinte mecanismo, que a gente chama de reengajar. Ele continua ali, se incorpora às fileiras do Exército e continua no serviço militar. E pode ir sim reengajando até um período máximo aí de 8 anos. Né? Esse militar, então, antes da reforma, por exemplo, ele prestou o serviço militar obrigatório, decidiu aí reengajar no serviço militar e começou a prestar o serviço militar. Aí, determinado dia, esse militar temporário, um rapaz jovem, no caso, ele se acidenta e, por exemplo, fica paraplégico. Paraplégico não, vamos pegar uma questão aqui. Ele fica, digamos, incapacitado, inválido para o serviço militar. Porém, ele fica apto para atividades civis. Antes da reforma, esse militar que ficava inválido somente para o serviço militar e permanecia apto para as atividades civis, ele, né, poderia ser reformado, né, poderia ser encaminhado para a reforma enquanto militar e ainda assim poderia reestruturar a sua vida, né, aí com as atividades civis. Hoje, né, nesse ponto aí, nós tivemos também, né, a exemplo aí da emenda 103, nós tivemos um pequeno retrocesso. Por quê? No mesmo exemplo, esse militar temporário hoje, que na maioria dos casos são pessoas jovens, né, rapazes jovens, ele só vai ser reformado se ele ficar inválido, tanto para o serviço militar, quanto para as atividades civis. Então, por exemplo, lembrando lá no início, vamos supor então que ele ficasse paraplégico. Logicamente, ele não tem condições de exercer aí as atividades de natureza militar, mas pode-se entender que, no caso, ele tem capacidade de exercer atividade de natureza civil, né? Aí como, né, diversas atividades. Enfim, nesse caso, um jovem que no serviço militar ficou aí paraplégico, uma coisa que ele vai levar para o resto da vida dele, ele perdeu o direito à reforma, né? E os militares de carreira, caso aconteça isso com eles, eles têm direito à reforma, né? Para os militares de carreira, não há essa limitação de ter ficado inválido somente de ter ficado inválido para o serviço militar e para as atividades civis. Caso o militar de carreira fique inválido somente para as atividades militares, ele poderá ser reformado normalmente, né? Então aí nós temos situações iguais tratadas aí de forma diferente, né? Isso com certeza vai ser objeto de muita discussão na justiça aí, porque foi um retrocesso assim inestimável aí para os militares temporários. Parece-me que semana passada já estavam preparando aí uma tentativa de declarar inconstitucionalidade dessa norma, né? Então vai ter muita judicialização sobre esse tema daqui para frente, pode ter certeza. Isso aí é fato. Mas então, pessoal, retornando aqui, como fica então a situação das militares aqui em Minas Gerais, né, que tem o tempo de serviço aí reduzido, né, em comparação com os militares? Bom, a reforma ela não tratou disso de forma específica, né, e é até curioso porque, né, se a gente for parar para pensar aí em uma perspectiva aí concreta, hoje não, na verdade, no início de 2019, nas Forças Armadas, havia mais de 22 mil mulheres militares. Então, isso foi até estranho a reforma não ter, né, como posso dizer, passado batido aí nesse ponto, né, e não ter falado nada sobre isso, né? Mas talvez aí até de uma perspectiva histórica, né, porque historicamente nas Forças Armadas nunca teve essa distinção aí entre o militar e a militar, mas nas Forças Auxiliares a gente já tem aí, como aqui em Minas Gerais, mas fato é que a reforma não falou disso especificamente. Então, como que fica aí a situação da militar aqui em Minas Gerais? Bom, por não ter falado disso expressamente, temos uma disposição lá na reforma que é a seguinte, que os estados e o Distrito Federal, eles podem legislar sobre outros aspectos que estejam relacionados aí à inatividade e à pensão militar, desde que não sejam conflitantes com as normas gerais que foram fixadas lá pela União. Ora,
Se a reforma não tratou disso especificamente, então não há que se falar em conflito, né? Porque não vai ter nada para a eventual norma aqui do Estado de Minas Gerais conflitar. Creio eu, e ao que tudo indica, que sendo majorado o tempo de serviço dos militares para 35 anos, também o deve ser o tempo de serviço das militares, né? Para fazer uma proporcionalidade, né? Os militares com 35 anos e as militares com 30 anos de serviço. Isso, né, é uma projeção, ao que tudo indica, deve ocorrer assim, mas fato é que o Estado tem aí ainda essa possibilidade de legislar e de definir isso aí com mais acerto do que não fez aí a União. Essa é uma preocupação que terá que acontecer, que a gente já está alertando aí a todos os que são integrantes desse, desse grupo, né, que nós chamamos isso de, no direito, nós chamamos isso de normas em aberto, né, ou seja, Isso. essas normas não têm ali uma implementação imediata e elas estão abertas justamente para abrir o debate. Então, diferentemente da reforma do regime geral, que já veio pronta, que já veio delimitada, nós teremos aí, na reforma dos militares, das forças auxiliares, notadamente aqui de Minas, muitas questões que serão abordadas aí para completar isso que nós chamamos de lacunas na legislação. Então vamos aguardar aí que teremos cenas aí de muita coisa. Bom, como então a reforma modificou aí o tempo de serviço, né, para que o militar possa ir para a inatividade, ela trouxe consigo também a chamada regra de transição, né, que inclusive você já pontuou aí no início, tivemos aí um recorde aí de regras de transição presentes aí na emenda 103, né, salvo engano, se eu não estiver errado, você me corrige, foram aproximadamente 7, né, entre regime geral e regime próprio de previdência social. Aqui, diferentemente, né, e para a alegria aí dos previdenciaristas militares, nós só temos uma regra de transição, que é a regra de transição do pedágio de 17%. Bom, para essa regra de transição, a gente tem que ter aqui duas situações. Nós vemos que nos militares, né, os alunos aí que estão acompanhando, vai ver que nós tivemos que ficar, doutor, com quase umas 3 aulas só explicando regras de transição. Então, só na aposentadoria por tempo de contribuição, nós temos 4 regras de transição. Na aposentadoria do professor, nós temos 3 regras de transição. Outros benefícios, mais regras de transição. Então, aqui, realmente, quando a gente faz a leitura sistemática da reforma dos militares, nós conseguimos perceber que a regra de transição foi bem enxuta mesmo. Isso, e assim, facilitou demais, né, a vida nossa aqui, porque o pessoal do regime geral aí tá pegando a cabo aí para gravar essas regras todas aí, né? E a regra de transição, para quem não já foi falado, né, são pessoas que estavam próximas para se aposentar e que não poderiam sofrer assim uma penalidade total do novo regime. Então a lei estabelece algumas hipóteses para algumas pessoas não ter que cumprir todos os requisitos da lei nova. É isso que o doutor Islauto vai falar aí. Isso. E aqui, né, do mesmo modo lá do regime geral, nós temos aqui que fixar um marco temporal aqui, que é o dia, e isso aí foi definido pela reforma, que é o dia 31 de dezembro de 2019. Quem até essa data preencheu aí os requisitos que eram exigidos, no caso dos militares aí das Forças Armadas e também das Forças Auxiliares, os 30 anos de serviço, né? Esse militar vai ser transferido para a inatividade normalmente e vai ser regido com base nas normas antigas, né, nas regras antigas. Por quê? Porque ele já preencheu aí os requisitos que eram exigidos. E quem, então, até essa data, não preencheu aí o requisito que era exigido? Bom, esse militar, no caso, ele vai ter que completar os 30 anos de serviço, né? Ele vai ter que verificar aí, no dia 31/12, quanto tempo de serviço ele possuía. Aí ele vai verificar, vai ter que completar os 30 anos e sobre o período faltante, ele vai ter que pagar, ou seja, trabalhar aí um pedágio de 17%. Então, para exemplificar aí, para a gente entender. Vamos supor, então,
Aqui eu trouxe um exemplozinho assim, né, só para a gente fixar isso aí. José, militar do Exército, no dia 31 de dezembro de 2019, possuía exatos aí 20 anos de tempo de serviço, de efetivo serviço militar. Nesse caso, então, como vai ficar a situação do José? Ele vai ter que completar os 30 anos, ou seja, trabalhar mais 10 anos, e sobre os 10 anos, que é o período faltante, ele vai pagar aí, trabalhar um pedágio de 17%, que equivale aí a 1 ano e 7 meses. Nesse caso, então, no final das contas, o José poderá ser transferido, por exemplo, para a reserva remunerada e ter seus proventos calculados de forma integral com apenas, né, claro que foi acrescido, mas com 31 anos e 7 meses de serviço, né, não tendo que esperar, então, aos 35 anos de serviço para ser transferido e ter seus proventos calculados aí na integralidade. Bom, então, como que fica, então, a situação Isnaldo, aqui? Oi. volta o slide lá, por favor. Sim. Então, aqui vocês estão observando aí, nós temos um pedágio de 17 anos, 17%, que é o tempo faltante. Só para vocês terem aqui um estudo no direito comparado, no regime geral, nós temos pedágio de 50% e pedágio de 100%. 100%. Então, aqui, esse pedágio aqui, realmente, ele é pequeno, muito pequeno, em comparação com os outros regimes previdenciários que nós temos aqui. É ínfimo, né? Praticamente. Bom, então como que fica aí a situação de Minas Gerais com as novas regras aí do tempo de serviço? Já que, né, Minas Gerais também será atingida e também deverá se adaptar à reforma, ao que foi definido pela reforma. Bom, os estados, eles tiveram uma faculdade aí que a reforma deu a eles, que foi a seguinte: eles, como eu disse para vocês, né, nas Forças Armadas, o preenchimento dos requisitos que eram exigidos vai ser verificado até o dia 31 de dezembro de 2019, né? Nos estados, eles poderão verificar esses requisitos, né, poderão transferir a data de verificação desses requisitos para o dia 31 de dezembro de 2021. E o estado de Minas Gerais, inclusive, tão logo foi publicada aí a reforma dos militares, já fez essa opção através do decreto, depois quem quiser consultar lá, 47.804, um decreto aí de praticamente 5 linhas, né, optando aí por transferir esse marco temporal de verificação dos requisitos para o dia 31 de dezembro de 2021. Ou seja, até o dia 31 de dezembro de 2021, os militares aqui de Minas Gerais, né, e as militares continuarão aí com seus 25 anos, né, eventualmente algumas podem até completar, e os militares também continuarão sendo regidos aí por 30 anos de serviço, né? E isso foi muito importante, por quê? Porque, no caso, os militares, né, que já estão aí na ativa, estão na iminência aí de ir para a inatividade, eles podem ou se aproximarem mais do tempo exigido, ou ainda fazer com que a regra de transição pegue ele de forma mais branda, né? Então, isso aí foi de suma importância para os estados, sobretudo para os militares, né, das forças auxiliares. A situação, então, é essa. Não sei se deu para fixar aí, mas os militares, então, até o dia 31 de dezembro de 2021, aqui de Minas Gerais, eles continuarão sendo regidos pelas regras então vigentes. Bom, houve na reforma um prazo para que os estados promovessem a adaptação aí às normas que foram instituídas lá pela União? Não houve esse prazo expressamente. Por exemplo, os estados e Distrito Federal devem se adaptar até a data X, Y. Não houve isso. Mas é o que tudo indica, né? Eles devem promover essa alteração aí até essa data aí, 31 de dezembro de 2021, né? Já que até lá, inclusive Minas Gerais já fez essa opção, eles ainda ficarão regidos aí pelas normas vigentes a título de tempo de serviço, correto? Aqui trouxemos também outras questões que influenciam aí na questão da inatividade. O militar ele pode ter sua transferência para a inatividade restringida nas Forças Armadas até o dia 31 de dezembro de 2019, sempre a gente vai ter esse marco aqui como marco temporal, base, aqueles militares que tivessem sido indiciados, né, em inquérito policial, estivessem respondendo em processo em qualquer jurisdição, ou ainda estivessem cumprindo penas de qualquer natureza, eles poderiam ter
sua transferência para a inatividade, e aqui tanto reserva remunerada quanto reforma, restringido. Com a reforma, essa restrição caiu por terra. A reforma expressamente revogou essas disposições e hoje o fato do militar, por exemplo, lá das Forças Armadas, ser indiciado em inquérito policial, estiver respondendo a algum processo ou ainda cumprindo pena, não vai influenciar em nada, né, ele ser transferido para a inatividade. Aqui em Minas Gerais, nós temos uma disposição parecida, que os militares eles não vão para a reserva e nem vão ser reformados quando indiciados ou respondendo a processo por crime contra o patrimônio particular ou público. Isso é uma disposição que está inserida lá no Estatuto dos Militares e que, tendo reflexo aí na inatividade, né, trazendo aqui à tona de novo o princípio da simetria, essa disposição também, certamente, vai cair por terra aqui em Minas Gerais. Isso é o exemplo que você deu aí, é um efeito prático, né? Às vezes a gente não consegue compreender o efeito prático de um princípio quando ele ingressa na. E esse princípio da simetria, olha só para vocês verem, ele está tirando, né, lá uma premissa que caiu lá nas Forças Armadas e, como o doutor Slaughter bem disse, vai sim respaldar para que a mesma lógica seja aplicada para os militares auxiliares, da PM, da Polícia Civil. A lógica é o seguinte: onde há, né, um mesmo direito, aplica-se a mesma lei, né? Então, eles vão seguir essa paremia aí e vai, com certeza, estender isso aí para as forças auxiliares. Isso. Com relação também à idade limite para permanecer no serviço ativo, nós também tivemos aí modificações. Nas Forças Armadas, houve alterações, né? As idades foram aumentadas, com o argumento central de que nas Forças Armadas deve manter aí uma proporção entre os militares de carreira que estão na atividade, porque lá, geralmente, a idade limite, a depender do posto ou da graduação do militar, a mínima ela era 44 anos, hoje ela foi para 50 anos. E aqui um adendo também, pessoal, às vezes, eventuais aí, pessoal que não está inserido aí no ramo militar, posto ou graduação militar, isso são nomenclaturas utilizadas para definir aí a questão da hierarquia militar, entendeu? Então, por exemplo, o posto, né, quem ocupa um posto militar são somente os oficiais, né? E a graduação, a gente tem lá os chamados praças, né, que se inicia lá, aqui em Minas Gerais, por exemplo, no soldado de segunda classe, soldado de primeira classe, cabo e assim por diante. Então, posto ou graduação é utilizado aqui na nossa nomenclatura só para distinguir a questão da hierarquia do militar. Aqui em Minas Gerais hoje, né, a idade máxima para que o militar fique aí, no serviço ativo é de 60 anos de idade, tanto para os oficiais como para os praças. Essa idade também, né, novamente aqui, princípio da simetria, por refletir em questões de inatividade, deve aí ser adaptada ao que foi definido lá pelas Forças Armadas. Bom, pensão militar. Aqui nós temos aí um tema muito polêmico, né, em alguns aspectos, né, principalmente com relação à questão que eu já mencionei aqui, das contribuições que as pensionistas agora fazem para o fundo de pensão, né, e principalmente com relação no âmbito estadual, né, que as pensionistas também dos estados iniciaram aí as suas contribuições. Doutor, eu ia até perguntar, que já tem até uma pergunta sobre essa questão da pensão aí, e Sim. também queria dizer para você o seguinte: se você vai tocar na questão polêmica que está acontecendo, eu estou acompanhando, de pessoas que foram excluídas do rol de dependentes, se você vai abordar esse tema aí. Isso, vamos mais à frente aqui, acho que até no próximo slide, salvo engano, a gente já vai falar disso aí. Ok, obrigado. Ok? Muito bem, então, isso mesmo. Já estamos falando aqui do rol de dependentes. Busquei abordar aqui para vocês as principais alterações, né, com relação à pensão militar. Mas antes de adentrar nessa questão que o professor Silvio falou aí, do rol de dependentes, é preciso aqui explicar a diferença aqui no direito previdenciário militar entre dependente e beneficiário. O dependente aqui
ele é dependente tão somente para fins de assistência médica hospitalar, ao passo que o beneficiário é aquele que vai receber a pensão por morte, aí, a pensão militar, né, do militar falecido. Então, tanto é verdade que a gente existem casos em que existem beneficiários da pensão, né, mas que nem sempre esse beneficiário vai ser dependente da assistência médica hospitalar. Um exemplo clássico aí é, por exemplo, a viúva do militar das Forças Armadas, que contrai um novo matrimônio ou institui aí uma união estável, ela continua sendo pensionista, porém, ela perde o direito à assistência médica hospitalar. E, de certa forma, ela é até penalizada, duplamente penalizada, porque, além de perder o direito à assistência médica hospitalar por ter contraído um novo matrimônio, ela ainda tem que contribuir para a assistência médica hospitalar para que seus dependentes da viúva e, eventualmente, filhos do militar falecido, tenham direito à assistência médica hospitalar. Então, a gente tem aí uma penalização, né, da pensionista por ter contraído aí um novo matrimônio ou união estável. Muito bem. O rol de dependentes, então, dependentes da assistência médica hospitalar, ele foi drasticamente reduzido, né? Nós tínhamos aí, antes da reforma, 8 classes de dependentes e, inclusive, aqui um fato curioso, a ex-esposa do militar era dependente dele para fins de assistência médica hospitalar. Ela poderia, né, ela recebia, inclusive, pensão, né, fracionada aí com a pensionista, a nova esposa, e, inclusive, mantinha aí sua dependência para fins de assistência médica hospitalar. Ela foi retirada desse rol e hoje a gente tem basicamente apenas 2 classes de dependentes da assistência médica hospitalar. Com relação, então, a um ponto, né, que já está sendo aí, já está tendo aí repercussão aí a nível nacional. Esse pessoal aí, né, as classes de dependentes que foram retiradas aí do texto da Lei de Pensões, que é a Lei 3765, como que vai ficar a situação deles, né? Aqui, pessoal, a gente está diante aí, né, de um ato jurídico perfeito, já que ele foi consumado sob a égide dos requisitos que eram exigidos. E o que era exigido? O militar deveria ir na ordem militar e apresentar o seu rol de dependentes para fins de assistência médica hospitalar, né? O militar, então, foi lá, colocou lá a sua, então, esposa, que posteriormente virou ex-esposa, como dependente da assistência médica hospitalar, e assim ela permaneceu, né? Só que nem tudo, infelizmente, são flores, né? Esse pessoal aí que foi excluído aí do rol de dependentes de assistência médica hospitalar, eles já estão sendo prejudicados. Inclusive, hoje, a gente tem um grupo aí dos previdenciaristas militares aí no Brasil. Eu tive a notícia aí no grupo de um colega, foi no estado de Goiás, que ele teve uma cliente que teve alguns procedimentos médicos lá restringidos, né? E é o que tudo indica, né? Ela ainda está um pouco desesperada, mas é o que tudo indica, foi com base nessa exclusão aí que a reforma promoveu, né? Então, olha para vocês verem, uma situação gravíssima, porque de repente, né, por exemplo, salvo engano, acho que ela era até ex-esposa de militar, se eu não estou enganado. Mas, por exemplo, imaginemos então que ela está numa situação gravíssima, necessita aí de fazer um exame rápido para descobrir alguma coisa, e ela teve restringida aí já a utilização do serviço médico hospitalar, né? Situações graves que já começaram aí a ocorrer Brasil afora. Outro ponto também, além da redução do rol de dependentes da assistência médica hospitalar, tivemos aí a limitação do valor da pensão do ex-cônjuge que recebe alimentos. Como que funcionava antes da reforma? Antes da reforma, imaginemos a situação, o José, militar, ele era casado com a Maria. Ele então se separa da Maria e contrai aí um novo matrimônio com a Joana. O José falece, né? Inclusive ele pagava alimentos aí para a Maria, no importe aí de R$2.000. O José então falece, vem a óbito, e as pensionistas, né, no caso, se habilitam. A Joana, sua atual esposa, e a ex-esposa. Para você ter uma noção, e isso até, né, assim, é uma situação inusitada, nesse caso, a Maria, que recebia apenas R$2.000 de alimentos do José, antes da reforma, ela dividia a pensão em cotas iguais com a pensionista. Então, né, existem casos que a pensionista, com o óbito do militar, ela sentiu um ganho extremo, né? Porque às vezes a remuneração militar era alta, né? E quando ela ia ser dividida e se transformasse em pensão e fosse dividida entre a ex-cônjuge e a atual,
a ex-esposa tinha um ganho imenso, né? Inclusive, a gente tinha aí, né, até mesmo até uma questão bem inusitada, por quê? Para ela receber alimentos, né, presume-se aí que passou por um processo de alimentos, etc. e tal. No juízo competente, inclusive, para aferir lá a questão da necessidade dela e da possibilidade do alimentante, né? Então, a gente tinha aí esse caso, né, bem inusitado, e que, inclusive, era alvo de inúmeras críticas. Com a reforma, né, de forma acertada, nós tivemos aí a limitação desse valor da pensão da ex-esposa. Hoje, nesse mesmo exemplo aí que eu citei aqui para vocês, no caso, a Maria, ela vai receber tão somente o valor que ela recebia a título de pensão, né? E nada mais acertado do que isso, né? Outra coisa também, e aqui isso aqui eu até negritei, isso aqui é de suma importância, principalmente para os militares aí das forças auxiliares, que é a equivalência entre os beneficiários, ou seja, quem vai receber a pensão, né? Que eu já fiz a distinção lá em cima, dos beneficiários das Forças Armadas e das Forças Auxiliares, né? Isso aqui em Minas Gerais, isso é um ganho assim imenso, né? A gente teve aí uma vitória aí nesse aspecto. Por quê? Só para a título de exemplo aqui para vocês. Aqui em Minas Gerais, hoje, o filho do militar que completa 21 anos, ele perde aí o direito à pensão. Né? Completou 21 anos, né? Caso ele esteja aí recebendo a pensão, pela lei vigente hoje aqui no estado de Minas Gerais, né? O direito dele a perceber a pensão cessa. Com o quê? Com os 21 anos de idade. Com essa equivalência entre os beneficiários, né, a situação aqui em Minas Gerais vai mudar, e vai mudar drasticamente. Por quê? Nas Forças Armadas, né, nós temos disposição expressa no sentido de que o filho, né, em que pese ter completado 21 anos, ele ainda continua sendo beneficiário da pensão, né, até a idade de 24 anos, desde que seja universitário. Né? E, inclusive, isso aqui no estado de Minas Gerais, isso é alvo, né, de inúmeras demandas, né, que os filhos dos militares buscam aí ter restabelecida a sua pensão militar, né, inclusive com esse argumento, né, de que ainda são dependentes do militar, né, no sentido de depender mesmo do valor da pensão, para saudarem aí os seus custos com a universidade. Né? E hoje, né, tendo aí essa equivalência, isso aí abre um precedente enorme para a gente buscar, então, o restabelecimento dessas pensões, que foram, a nosso ver, indevidamente extintas e, na maioria das vezes, cessadas, né, etc., com base nessa equivalência aí entre os beneficiários das Forças Armadas e das Forças Auxiliares. Avançando aqui, então, um outro aspecto aí que vai influenciar, inclusive, aqui em Minas Gerais, né, é a questão seguinte: casamento e união estável do pensionista militar de Minas Gerais. Como que é essa questão nas Forças Armadas? Bom, nas Forças Armadas, a pensionista, ela não tem restrição, né? Como eu já mencionei para vocês, ela não há restrição para ela em contrair um novo matrimônio ou mesmo uma união estável. Né? A penalidade que ela vai sofrer, e entendo eu indevida também, é de perder o direito à assistência médica hospitalar, né? Ao contrair um novo matrimônio. Lá, a única penalidade que ela sofre contraindo um novo matrimônio ou união estável é essa. Aqui em Minas Gerais, a questão é diferente e é um pouco aí mais rígida, né? E a meu ver também na contramão aí do nosso texto constitucional, né? A pensionista aqui do militar de Minas Gerais que contrai um novo matrimônio ou ainda institui uma união estável, ela é penalizada, né? Com o quê? Com a cessação, né? Com a perca do direito à pensão, né? E com essa questão que eu mencionei para vocês, né? Pelo fato de que não há nas Forças Armadas uma limitação nesse sentido, né? E isso também, e retornando aqui para a gente o princípio da simetria, isso para a gente aí é um ganho também enorme, né? Por quê? Porque diversas pensionistas dos militares aqui de Minas Gerais,
que contraem um novo matrimônio, elas têm um problema aí enorme com o IPSM, né? Que inclusive, não sei se tem ninguém do IPSM aí, faz um trabalho de campo assim incrível, né, com relação à apuração desses fatos, mas basicamente o que ocorre é o seguinte: o IPSM toma conhecimento de que a pensionista do militar, às vezes é pensionista aí há mais de 15, 20 anos, contrai um novo matrimônio ou institui uma união estável, toma conhecimento por qualquer meio disso aí, né? Inicia aí a instauração de um procedimento administrativo que apura os fatos. Ao final, notifica aí a pensionista para apresentar uma defesa administrativa. Apresentada a defesa administrativa, vem a decisão administrativa cessando, extinguindo a pensão da pensionista, né? Isso aí a gente tem inúmeros casos aqui em Minas Gerais, isso é muito comum, e há aí uma penalização da pensionista, né? Que sem fazer aqui qualquer juízo de valor, se é certo ou se não é, contrair um novo matrimônio, mas fato é que para fins legais e mais ainda para fins constitucionais, né, essa restrição é totalmente, né, indevida, né, para a pensionista aí aqui de Minas Gerais. Com essa situação que eu já mencionei para vocês, da simetria entre as forças, nós temos aí uma possibilidade, né, e uma luz no fim do túnel para essas pensionistas, né, para terem restabelecidas aí as suas pensões. Doutor, você falou uma coisa muito interessante aí também. Eu nunca vi funcionar tão bem para investigação o Instituto de Pensão daqui de Minas Gerais, né? Estou vendo aqui que o Gilmar está assistindo aqui. Ele é militar e a esposa dele é funcionária do INSS. O que o INSS não tem condição de fazer um trabalho de campo, de investigação, eles têm lá até exageradamente, né? Com fotos, com teorias, né? É impressionante mesmo. Legal isso aí. O trabalho deles lá é sensacional. Então vamos lá. Contribuições, então, para a pensão militar, né? Como eu já disse para vocês, os pensionistas, então, com a reforma aí, eles começaram a contribuir, tanto os pensionistas das Forças Armadas, como também os pensionistas aí das Forças Auxiliares. Então, temos aí uma nova classe de pensionistas, de contribuintes, na verdade, nas Forças Armadas, que são os pensionistas. Aqui em Minas Gerais, nós temos os pensionistas e os inativos. Por que os inativos? Nós tínhamos aí, isso é importante destacar, uma discussão grande aí aqui dos militares aqui de Minas, em questionando aí a forma como a contribuição dos inativos, né, era realizada, né? E existem inúmeras demandas aí, aqui em Minas Gerais, requerendo, por parte dos militares, requerendo a aplicação para fins de desconto previdenciário nos seus proventos da inatividade, a aplicação do artigo 40, parágrafo 18 da Constituição Federal. Que esse parágrafo define a forma como os descontos são aplicados lá nas aposentadorias e pensões dos servidores civis. Basicamente, é assim. Só um minuto. Sim. Basicamente, é da seguinte forma: só será realizado desconto previdenciário lá para os pensionistas, para os aposentados, servidores civis, do montante que ultrapassar o teto do regime geral. Então, hoje o teto do regime geral é R$6.100 e poucos reais, R$6.100. Então, um servidor civil que recebe aí 9 mil reais, ele terá a sua contribuição, né, incidente somente sobre os 3 mil reais. E era essa, então, que era a pretensão dos militares, a aplicação dessa norma no desconto dos seus proventos da inatividade. Porém, o STF, já ressaltei para vocês, no recurso extraordinário 596.701, reconheceu constitucional a contribuição integral, né, que é feita aqui em Minas Gerais, integral, incidente sobre os proventos da inatividade. Então, já, né, tivemos aí uma decisão judicial aí a cargo do Supremo, que reconheceu como sendo constitucional essa cobrança integral, e não há que se falar, portanto, na aplicação da regra dos servidores civis lá da União, né? E
logicamente, se reconheceu como constitucional a contribuição integral, eles também serão atingidos aí, né, drasticamente, porque as alíquotas foram majoradas pela reforma. Por quê? Porque eles agora vão passar, né, de fato, a contribuir para a pensão militar. As novas alíquotas, então, pessoal, são a partir de 1º de janeiro, e isso aqui é tanto para as Forças Armadas como para as Forças Auxiliares. A partir de 1º de janeiro de 2020, nós já temos aí uma alíquota de 9,5%, e a partir do ano que vem, essa alíquota será majorada e vai ficar em 10,5%. Né? A previsão de que essas alíquotas sejam majoradas? Sim, mas somente a partir de 2025, que a União e os Estados poderão mexer nessas alíquotas. Além disso, nas Forças Armadas, nós temos lá umas contribuições chamadas extraordinárias, que fica a cargo somente das pensionistas vitalícias, as filhas de militares, que são pensionistas vitalícias lá. Essas pensionistas, além dessa contribuição aí que eu mencionei, hoje de 9,5%, elas têm umas contribuições lá que variam de 1,5% a 3%, além dessa contribuição aí padrão. Questões importantes aí sobre os novos descontos nas forças auxiliares, né? Principalmente aqui em Minas Gerais e praticamente no Brasil inteiro. Já começaram aí, utilizando aí da reforma, já começaram a descontar das pensionistas, né? As pensionistas já estão sofrendo os descontos aí previdenciários. Só que aqui a gente tem uma questão, né? Principalmente aqui em Minas Gerais. As pensionistas aqui, os pensionistas no geral, eles não contribuíam. Então, como que fica a situação deles, né? Que agora, já a partir do mês de março e abril, tiveram iniciados os descontos. Nós temos aqui, né, uma certa ilegalidade, em tese, nesses descontos, porque para que o Estado de Minas Gerais pudesse instituir esse novo tributo, ele deveria legislar para tanto. E assim ele não fez. Ou seja, iniciou os descontos, né, e parou e na verdade não legislou para tanto, né? O professor Silvio me falou aqui, parece que tem alguém querendo a palavra aí, Silvio. O Jefferson. Sim. Pode abrir seu microfone, Jefferson. Jefferson, você está querendo falar? Seu microfone, é só você desativar ele aí. Então você pode escrever aqui também, Jefferson, no chat, que a gente responde também, tá ok? Pode continuar, Islão. Muito bem, então. Então, a gente já teve aí as pensionistas aqui de Minas Gerais e de diversos estados já estão sofrendo as contribuições para a pensão militar, mas a maioria desses estados, né, ainda não legislou sobre o assunto, né? E tendo essa contribuição em uma natureza tributária, seria necessário, então, né, nos termos da Constituição, legislar para que os descontos fossem iniciados. Então, o que elas devem fazer, né? O que já estão fazendo, inclusive, né? Já estão pedindo na justiça aí, né? Em mandado de segurança, inclusive, para que esses descontos sejam cessados, né? E, inclusive, com a devolução aí dos valores descontados indevidamente em razão da ausência de lei para instituir a contribuição. Um outro ponto aqui que a gente tem aqui também é o seguinte: a margem consignável, principalmente das pensionistas, né, que na maioria das vezes possui aí alguns empréstimos, né, ela fica aí fragilizada. Por quê? Porque as pensionistas antes não sofriam os descontos, né? Então, com esse novo desconto, além dos consignados que elas têm lá, né, eventualmente tenham, né, a remuneração, os proventos dela ao final vão ficar, inclusive, em quantia inferior a 30%. O que para as pensionistas e para os militares das Forças Armadas de um modo geral, isso é impossível, né? Nos termos lá da medida provisória 2215 de 2001. Né? O militar e seu pensionista ele não pode receber valores inferiores a 30% de sua remuneração.
E aqui só um parênteses aqui, Silvio, às vezes o pessoal pode estar aí perguntando, mas por que ele está falando ainda de uma medida provisória lá de 2001, né? Aqui, pessoal, hoje no Brasil existem aproximadamente umas 50 medidas provisórias que estão congeladas aí no tempo, porque lá em 2001 nós tivemos uma emenda à Constituição, a emenda 32, né, que modificou aí a questão, os prazos, etc., procedimentos da medida provisória, né? E, por disposição inserida, inclusive, nessa emenda à Constituição, ela congelou aí as medidas provisórias que, até a sua promulgação, foram editadas. Daí porque a gente fala ainda nessa medida provisória que se encontra congelada. Porque a emenda à Constituição falou que o Congresso deveria deliberar sobre elas e até hoje nós não tivemos aí essa deliberação. Só um adendo aí. Muito bem. Nós tivemos também, com a reforma, a VPNI. O que é a VPNI? É vantagem pessoal nominalmente identificada. E para que a VPNI ela é utilizada? Ela é utilizada, não há um conceito padrão do que seja VPNI. Cada legislação que institui ela condiciona lá seus requisitos. Na maioria dos casos, a VPNI ela é utilizada para... Só um minuto. Ela é utilizada somente para recuperar aí, para impedir a redução dos proventos, né? Impedir a redução do salário, né? Que é vedada aí pela nossa Constituição. Então, no caso, por exemplo... Oi. Ronaldo, só que está dentro aqui do tema, o Paulo César Silva Chaves está perguntando aqui se esses descontos podem atingir os militares que já entraram para a reserva remunerada antes da aprovação da nova lei. Sim, podem e, inclusive, já estão atingidos aí em alguns casos. Né? Já está havendo aí a majoração e já está havendo aí, inclusive, aquela questão que eu mencionei lá do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu como constitucional a contribuição integral incidente aí sobre os proventos da inatividade dos militares. Okay. Correto? Então, voltando aqui à VPNI, pessoal, cada legislação institui ela e condiciona seus requisitos, né? E ela é utilizada sempre para evitar aí um decréscimo nos vencimentos dos servidores, né? Na reforma, como nós tivemos aí diversas alíquotas majoradas, nós tivemos também uma VPNI. Mas aqui nesse caso, infelizmente, né, ao que tudo indica, essa vantagem aí que é utilizada para evitar a irredutibilidade dos vencimentos, ela foi inserida lá somente para inglês ver. Por quê? Porque a VPNI da reforma ela foi instituída somente para quando houver redução dos vencimentos brutos e dos vencimentos brutos, no caso dos militares da ativa, ou dos proventos brutos, nos casos dos inativos e pensionistas. Só que, né, os proventos e remuneração bruta não vão diminuir. O que vai ocorrer com a instituição dessas novas alíquotas de contribuição é que a remuneração líquida, sim, vai diminuir. Então, o correto, né, e mais lógico seria que a VPNI deveria ser instituída para compensar a redução dos valores líquidos, né? E logicamente, a redução vedar a irredutibilidade dos vencimentos, né? Então, pode ocorrer que, por exemplo, no caso das pensionistas, estão sofrendo aí já redução dos seus vencimentos, né? E quando podem requerer a VPNI? Sim, podem. Mas a lei é expressa no sentido de que só vai instituir se houver perda bruta. Ora, é praticamente ilógico, né? Como foi inserido na reforma. E aqui é um ponto que, inclusive, não tem notícia até o momento hoje, se já tem discussões judiciais aí sobre isso, né? Até porque as forças devem instituir essa VPNI para compensar aí as perdas, mas isso aí vai ser fruto de inúmeros questionamentos aí por parte dos pensionistas e também dos militares. Só avançando aqui. Como que está o tempo aí, Silvio? É isso que eu ia falar, nós temos apenas mais 10 minutinhos e tem aqui algumas perguntas, tem aqui uma do Paulo aqui também, está perguntando como fica o ato jurídico perfeito. E só lembrando aqui que a Sueli mandou aqui também, nós vamos disponibilizar um e-book para vocês, né, um material bem resumido,
E, em razão aqui, infelizmente, desse tempo, nós vamos responder, terminar aqui essa apresentação e tentar responder, mas eu vou disponibilizar alguns e-mails, né? Vou disponibilizar o meu e-mail aqui, silvio.faza, que eu vi que tem gente que não é da faculdade, @edu.br, tá? Esse e-mail, vou liberar também meu e-mail pessoal, silvio.dessar@yahoo.com.br. Todos vocês que participaram, né, podem, eu mandei que os e-mails foram para reservado, vou mandar para aqui. silvio.dessar@yahoo.com.br. Todas as perguntas, além do e-book, nós vamos responder para vocês que participaram aí, tá? E eu vou pedir também que quem puder, nós fizemos uma enquete aqui sobre aqui o webinar. Quem puder responder aí, já está sendo feita aí a pergunta, é só clicar aí, tá? Mas pode continuar, Isla. Bom, então a gente vai responder as perguntas então, né, para finalizar. E só tem uma pergunta aqui e falta muito slide aí ainda? Slide? Tem basicamente mais 10 aqui, Silvio. Capaz de não. Vamos tentar dar uma acelerada nele aqui então, e aí a gente, Sim. nesses slides, aí a gente recebe, a gente manda, dá mais oportunidade para a Sim, pergunta. tá Então bom. vamos lá. Beleza. Bom, adicionais e gratificações, a reforma também modificou isso aí, né? Instituiu um novo adicional e majorou aí algumas alíquotas aí de outras gratificações. O que acontece? A reforma criou o chamado adicional por disponibilidade militar. E no que consiste esse adicional? Esse adicional ele é devido para o militar, no caso aqui das Forças Armadas, pessoal, em razão da sua disponibilidade permanente para o serviço militar. Ou seja, sempre que for preciso, o militar ali vai estar, né? O militar ele não tem direito a adicional noturno, não tem direito a hora extra, né? Tem regime de dedicação exclusiva e sempre que for preciso, sempre que a ordem pública assim emanar, ele ali vai estar. Essa, então, é a razão de ser desse adicional de disponibilidade militar. Aqui em Minas Gerais, nós tínhamos até 2000, que foi extinto aí pela Lei Delegada 43, o adicional de gratificação de tempo integral de serviço, que tinha, inclusive, a mesma razão de ser do novo adicional de habilitação das Forças Armadas, com um conceito até mais específico, porque ele especificava lá que esse adicional era devido ao militar em razão da sua disponibilidade para o serviço público a qualquer hora do dia ou da noite. Ele era até mais específico, né? Foi extinto, né? Hoje nós temos aí que esse novo adicional de disponibilidade militar ele vai ser integrado aos proventos da inatividade, portanto, novamente, princípio da simetria, se há reflexo na inatividade do militar, há a possibilidade, né, de pleitear aí, se caso o Estado não o faça, mas certamente deve fazer, deve instituir esse adicional aqui para os militares de Minas Gerais, de tentar buscar isso aí, né, na via judicial para os militares daqui do estado de Minas Gerais e diversos estados aí do Brasil. Aqui, só para vocês terem ideia, como fica aí as alíquotas, os percentuais aí do adicional de habilitação, ele varia, ele é escalonado aí de acordo, né, com a graduação ou posto aí do militar, e ele vai de 6 até o máximo de 41%, né? Ele foi assim bem expressivo. Tivemos também, né, com a reforma, a majoração do adicional de habilitação. O que é o adicional de habilitação? Esse adicional ele é devido ao militar que realiza curso superior, especialização, etc. Aqui as mudanças, inclusive, foram expressivas, porque antes da reforma, o máximo que o militar poderia alcançar com esse adicional era 30%. Né? Hoje, se a gente vê aqui, ó, a gente pega aqui um avanço aqui por ano, lá em 2023, né, para os cursos de altos estudos, né, ele vai ter aí um percentual de 73%. Né? Isso é, inclusive, muita coisa aí, né, para o militar, vai ter um ganho assim, muito grande, né, na sua remuneração com o desenvolvimento desses cursos, que é inclusive importante, né, para estimar aí o militar a fazer os cursos. Né? Aqui, Isso aí,
Isso aí é a partir da Da reforma. reforma. Isso. Na reforma, Silvio, para os militares das Forças Armadas já existia esse adicional, né? Ele foi apenas majorado, os percentuais foram majorados, né? Isso aí foi muito bom para os militares. E, inclusive, as pensionistas vão ter direito a esse adicional, desde, é claro, que o militar, né, instituidor da pensão, tenha realizado os cursos exigidos. Bom, mas aqui também nós temos uma questão. O adicional de habilitação foi majorado, mas pronto. Será que o militar das Forças Armadas já vai começar a receber esse adicional? Não. Por quê? Porque a lei tão somente, né, definiu o adicional de habilitação. Ela ficou silente quanto ao que seria, por exemplo, um curso de especialização, um curso de aperfeiçoamento e um curso de altos estudos. Né? Isso ficou a cargo do poder regulamentador lá da administração militar, que inclusive, né, até 2017, o Exército inclusive foi pioneiro nisso, não havia definido o que seriam esses cursos de altos estudos, das categorias 1 e 2. O Exército, em 2017, inclusive, foi pioneiro em fazer a definição e trazer para os militares aí a possibilidade de receberem um adicional com previsão legal. E provavelmente será a mesma das Forças Armadas, pelo princípio da simetria. Isso, correto, correto. Aqui em Minas Gerais, o que eu já ia mencionar aqui, a gente tinha esse adicional, que é a gratificação de habilitação profissional, com a mesma razão de ser do adicional de habilitação, até 2000, que foi extinto também pela Lei Delegado 43. Né? Como ele será integrado aos proventos da inatividade militar, ele também pode ser buscado, aí, como você disse, no princípio da simetria, né? Porque vai refletir aí na inatividade do nosso militar aqui de Minas Gerais. Gratificação de representação, tínhamos aqui também em Minas Gerais, né? Mas também, salvo engano, foi extinta também aqui em Minas, mas lá nas Forças Armadas mudaram aí os requisitos e aumentaram, inclusive, aí os percentuais, né? Vai haver possibilidade também de trazer esse adicional de gratificação aqui para Minas Gerais, que é para aqueles militares que exercem em cargo de comando, direção, chefia, assessoramento, né, militar. Eles vão ter também a possibilidade desse adicional aí, dessa gratificação de representação, né? Isso aí é interessante, o Slaughter está falando isso, porque essa semana nós tivemos uma reunião com o comandante da Polícia Militar aqui de Minas Gerais, onde nós apresentamos lá um escopo de uma pós-graduação em segurança pública e atividade policial, com alguns temas, inclusive, que envolve temas interessantes lá que eles atribuíram como muito importante. Lá, uma disciplina, por exemplo, que trata da questão do estudo dos cases de Bogotá e de Medellín. Então, Sim. isso, o futuro pode ser uma oportunidade interessante. Para o militar, né, a crescer aí a sua remuneração. Nós tivemos também nas forças Armadas a instituição do adicional de desempenho, que não se confunde com o adicional de desempenho, o ADE, que a gente tem aqui em Minas Gerais. Esse adicional de desempenho, ele, nas Forças Armadas, se destina para quem? Para aquele militar da inatividade que for contratado para o desempenho de atividades civis, que é o caso, né, que inclusive foi aí alvo de notícia na mídia aí, dos militares do Exército inativos que estavam indo para o INSS, né, solver lá a demanda do INSS lá de servidores. Esses militares, né, eventualmente lá contratados pelo INSS, eles vão receber aí um adicional de desempenho de 30%, que vai incidir sobre seus proventos aí da inatividade. Aqui em Minas Gerais, nós tivemos agora, em 2020, uma regulamentação disso aí, através de uma lei complementar, número 153, que regulou o adicional de 1/3 sobre também os proventos da inatividade do militar, que for convocado para o serviço ativo, né? Fazendo aí basicamente um paralelo, a finalidade não é a mesma, né? Mas para os militares, principalmente agora, essa lei complementar foi promulgada agora em tempos de pandemia, né? Que houve aí uma convocação, né, dos militares aqui para voltar para o serviço ativo. Esses militares farão jus aí a esse adicional de 1/3. Pois, Laura, vamos dar a palavra a dois aqui que levantaram a mão aqui, porque pode estar Sim, dentro do tema aí, ok? ok. Então, pode começar por Luciano. Luciano?
Maurício? Ou levantaram por engano? Não, então pode Oi, continuar. oi, oi. Luciano? Luciano, sim, sim. Eu fiz Porque- uma complementação no chat aí. Eu sou militar do Bombeiro Ótimo. e o professor até pontuou aí aquela questão dos casos específicos que impedia os militares de irem para a reserva remunerada, né? Mas, na verdade, isso aí já caiu por terra. Então, tem um parecer número 15292 da Advocacia Geral do Estado, que perdeu a eficácia desse artigo 134 do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, bem como 393 do Código Penal, Código de Processo Penal. Então é só para contribuir aí, Correto, tá? correto. O problema é que esse parecer aí não foi atualizado lá no estatuto, né? Faltou talvez essa comunicação, mas perfeito. Não, é só para contribuir e agradeço aí a participação. É isso, eu que agradeço. Maurício levantou sem querer, né? Tá ótimo. Então pode continuar. Bom, Muito então, obrigado. obrigado, Luciano. Agora, então, para a gente já ir caminhando aqui para o fim, as disposições gerais, né, que vieram aí com a reforma. Militares temporários aqui no âmbito dos estados, né? Houve aí uma regulamentação com a reforma, os estados agora podem aí contratar militares temporários, né? Observado, é claro, aí o limite aí proporcional entre os militares, digamos, de carreira aqui nos estados e os militares temporários. E os militares temporários, inclusive, poderão permanecer no serviço por até 8 anos. Isso é também, né, digamos, pode ser um ganho ou pode não ser. Talvez a administração se esquive aí da obrigação de um concurso público. Mas, enfim, foi uma regulamentação que influi aqui em Minas Gerais. Tivemos também a questão da convocação dos reformados para inspeção de saúde lá nas Forças Armadas, né? Que antes não havia isso e agora teremos, que é o chamado pente fino aí, né? Que a gente tem aí no regime geral do INSS. O INSS pode convocar aí os aposentados por invalidez, que recebem auxílio-doença, para fazer um exame pericial revisional, e também nas Forças Armadas agora os reformados por invalidez poderão ser convocados para fazer as inspeções de saúde, né, que é a perícia lá do INSS. Tivemos também, né, a possibilidade aí da contagem recíproca aí do tempo de serviço militar e o tempo de contribuição aí no regime geral e regime próprio. Aqui observando que o militar pode trazer sim seu tempo de serviço aí para o tempo militar, né, o tempo de serviço do regime geral, regime próprio, porém ele ainda tem que ficar atento porque ele deve observar aquela disposição lá do tempo mínimo de serviço, né, agora que vai ser aí tempo mínimo de serviço de natureza militar, que vai ser exigido aí, foi exigido aí pela reforma. Muito bem, pessoal, foram essas considerações que a gente trouxe aí para vocês hoje. Né, não foi possível, vocês viram aí que o tempo é curto, né, a gente não consegue exaurir o tema aqui todo, somente nessa apresentação, né, mas, eventualmente, caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem encaminhar aí por e-mail do professor Silvio, meu contato também está aí, as redes sociais, vocês podem encaminhar, fiquem à vontade, né, para ponderar eventual tema que não foi aqui abordado. E a questão é a seguinte, né, o que nós temos hoje com todas essas alterações? Nós temos hoje que o militar, né, principalmente aqui em Minas Gerais, que vai ter um tempinho a mais aí de fôlego, né, para verificar a sua situação, né, e isso já está sendo, inclusive, né, levado até os militares das Forças Armadas, né, porque eles já estão sendo aí atingidos, é a questão do planejamento previdenciário, né? Sempre que temos aí normas de mudanças aí de tempo de serviço, adicionais, percentuais, descontos, né, o planejamento previdenciário ele se faz presente para que o militar, né, no momento talvez que ele vai mais precisar aí de seus proventos, ele não seja surpreendido, saiba inclusive qual vai ser aí a sua remuneração quando na inatividade e possa aí, né, ter uma vida tranquila e condigna aí com o serviço que ele prestou aí durante toda a sua vida em serviço ativo. Pessoal, essas então foram aí as considerações. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Professor Silvio novamente, obrigado. Faculdade Santo Agostinho. E é isso aí. Obrigado.
professor Slaughter, obrigado a todos vocês que participaram aí acompanhando, participaram aí com perguntas, né? Essa é mais uma atividade aqui da Faculdade Santo Agostinho para aproximar mais, né? Esclarecer não só os nossos alunos, né? Mas todos interessados de temas que são de relevância, né? Não há nas faculdades uma grade específica para estudar o regime dos militares, né? Então, nós tivemos que fazer esse bate-papo aí, né? Esse webinar aí, simplesmente para inaugurar essas discussões que são importantes para todos. E a tendência é a gente continuar com isso aí. E muito obrigado aqui pela participação de vocês, aqueles que votaram aqui na enquete. Gostaria de agradecer. A gente coloca a enquete aqui para ver o que pode ser melhorado. Nós temos aqui 97% aqui, um índice de satisfação altíssimo. E nós temos a agradecer a vocês que contribuíram, né? Quem não é da Faculdade Santo Agostinho, sinta-se à vontade a conhecer a nossa instituição, a conhecer os nossos trabalhos, e estamos lá à disposição para auxiliar nesse tema que vai dar muita polêmica jurídica e nosso objetivo é sempre estar com vocês aqui academicamente auxiliando. Muito obrigado. Muito obrigado. O professor Álvaro quer falar? Você está aí, Islão? Professor, obrigado, Slaughter. Seja sempre muito bem-vindo. Viu, a FASA, seja de forma virtual, né, ou seja presencial, a gente vai estar sempre aí de conexões, né, ou portas abertas, viu? E obrigado mais uma vez. Obrigado, professor Silvio, mais uma vez, pela condução das atividades, por trazer mais uma oportunidade dessa para a gente aqui na FASA. Obrigado a todos, os presentes também. Boa noite. Obrigado, Álvaro. Boa noite. Boa noite a todos.